Boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer tê-los aqui conosco nessa nova edição do Papo em Movimento, promovida aqui pela Intermodal South America e dentro do conjunto de lives que a Informa Markets tem feito para todo o mercado. Essa semana nós atingimos o número de 400 lives para um número muito expressivo, mais de 1 milhão de pessoas, né? E hoje eu tenho o prazer de ter aqui o João Prada, que é editor de logística da DHL, uma empresa que é muito reconhecida no mercado, né? Especial para mim, porque eu, como morei 7 anos na Alemanha, usei muito o serviço da DHL, né? Puxa, imagina o quanto de amarelo você viu na rua lá, né? Verdade. Verdade. Morava em Munique, né? E lá a gente usava, tanto que a gente não falava Sedex, a gente manda um DHL, né? A gente falava assim em alemão, né? A expressão DHL representa realmente toda uma situação especial não só do courier, mas da logística em geral, né? E além de ser um grande cliente da Siemens, né? Na época eu trabalhava na Siemens e era um grande cliente da Siemens também, né? Legal. Bom, pessoal, eu até fiz eu digo assim, eu estava debatendo hoje de manhã com uma pessoa, né, que realmente parece que o século XXI chegou de verdade, né, e a gente está vivendo um momento muito diferente, né, uma série de incertezas no mundo, uma série de complexidades novas, e a logística, como disse o João agora há pouquinho no nosso papo informal aqui, ela não pode parar, né, e ela tem um papel muito, muito importante nesse mundo mais ágil e eficiente. Então, por isso que a gente está trazendo aqui, essa vai ser a base do nosso Papo Movimento com o João Prada, diretor de Supply Chain, que para quem eu passo a palavra agora para se apresentar para a audiência, né? E para que nessa conversa que a gente vai ter sobre o papel da logística em um mundo mais ágil, eficiente e sustentável. Vamos lá, João. Perfeito. Bom, antes de mais nada, agradecer, né, o convite e o espaço para estar participando e trocando experiência com a Intermodal, realmente uma marca de uma feira, né, de longa data, muito representativa no mercado de logística. Para mim é uma honra estar dividindo um pouco da minha experiência com vocês. Eu sou um profissional do supply chain ou da logística, né? São 18 anos trabalhando na DHL. Eu costumo dizer que eu tive muita sorte quando eu saí da faculdade. Eu sou engenheiro de formação e como grande parte dos engenheiros, ao sair da faculdade a gente vai buscar emprego, né, em diversos segmentos ou áreas, né, da indústria ou do mercado. E eu tive uma sorte muito grande de ser selecionado na DHL há 18 anos atrás. Eu digo sorte porque são 18 anos mesmo de paixão pela logística, né, uma coisa que me encantou desde o começo. A gente também estava falando no nosso papo informal, né? Quando eu estou desconectado, ou mesmo uma semana que eu pego de férias, 2 semanas, o profissional da logística tende a sentir falta da adrenalina, né, da logística. A logística proporciona essa adrenalina todo dia. Então, gosto muito do que eu faço. E, além de ter tido sorte de ter entrado na logística, eu entrei na DHL, né? Então, eu acho que é uma referência aí do mercado logístico, como já mencionado, uma empresa multinacional. Eu falo um pouquinho mais da estrutura nossa, mas empresa que está presente no mundo todo, uma referência no ramo da logística, do supply chain, e não podia ter sido um casamento melhor, né, por enquanto, e espero que sejam mais 18 anos, são 18 anos trabalhando em diferentes indústrias, diferentes setores do mercado, diferentes produtos de logística. Enfim, tudo que a DHL pode permitir aí no ambiente da logística, eu de alguma forma já tive participação, e um prazer estar podendo compartilhar com vocês aqui a experiência. Que bom, João. Realmente é ótimo quando a gente tem esse prazer onde nós trabalhamos, né? E eu acho que esse é um elemento fundamental para o sucesso, né? E também de uma alegria interna muito grande, né? Eu também acho que é muito importante isso que você comentou aqui para um profissional, e o profissional de logística tem toda essa adrenalina importante para que a coisa ande e não possa parar em nenhum minuto, né? E para começar então essa conversa com você, eu tinha na introdução eu falei sobre
a sustentabilidade. Como é que você linka essa relação entre logística e sustentabilidade, né? E que ações nesse sentido você acha que, digamos, são importantes para que realmente faça diferença para a cadeia de suprimentos como um todo? Perfeito. Olha, sustentabilidade é um tema bastante, né, conversado e faz parte das agendas, acho que da grande maioria das empresas hoje, né? Acho que a conexão ela nasce de um vetor comum que é o cliente, né? O nosso cliente final, né? E cliente eu digo nós clientes, né? Você como cliente, eu como cliente, todo mundo que está nessa live como cliente, a gente passa a valorizar sustentabilidade a partir do momento que a gente começa a entender, receber informação e saber que se as nossas atitudes individuais não mudarem, os elementos de sustentabilidade ou até mesmo de meio ambiente, né, falando já uma linguagem mais conectada aí com a linguagem que o mercado fala, se a gente não muda a nossa atitude, o meio ambiente ele vai ser afetado. Então, na prática, o que acontece é que talvez de 5 anos para cá, talvez um pouco mais, a gente começa a ouvir de maneira muito forte e presente o tema de impacto, né, na temperatura do globo, e isso definitivamente começa a mover a maneira que o consumidor se posta, ou se coloca, né, na hora de fazer uma compra. E não podia ser diferente, né? Toda a indústria e a logística, consequentemente, precisam se adaptar para atender o cliente. Hoje, o grande diferencial para quem vai permanecer no mercado e vai crescer no mercado é o atendimento ao cliente, né? A questão de realmente levar para o cliente uma experiência que esteja alinhada com o que o cliente está buscando. Então, nada mais natural, né? Que se é um tema, sustentabilidade é um tema que começa a ser falado e vinculado em mídia com mais força, com mais presença nos últimos 5 anos, nada mais natural que a indústria e a logística comecem a falar de logística, porque definitivamente o vetor comum que a gente tem é o cliente final. E com isso, uma série de coisas começam a mudar, né? Porque como o cliente está disposto a mudar o seu perfil de consumo, naturalmente as indústrias e a logística precisam se adaptar para continuarem no mercado no médio e no longo prazo. Na minha visão é isso um pouco o porquê que o tema sustentabilidade começa a ser falado, tratado, né, de forma muito mais presente nas agendas, em todos os níveis. A gente tem desde das agendas de CEOs de organizações até a agenda de dia a dia, né, nas operações logísticas. Todo mundo falando agora de sustentabilidade e querendo entender o impacto da logística no meio ambiente. Então, né, basicamente é isso, na minha visão, e a importância da gente se mover nesse caminho. Eu tenho uns dados aqui interessantes, né? Eu vou compartilhar 2 deles, depois eu fico à disposição de todo o público, mas eu vou dar 2 dados simples aqui. A gente tem dentro da DHL um grupo de pesquisa, né, que anualmente, esse grupo na Alemanha, eles fazem pesquisas de todas as naturezas, né, e existe um grupo que é especializado e focado em sustentabilidade. Na nossa última divulgação desse relatório, olha que interessante, 2 dados que me chamaram muita atenção. Hoje, 90% das pessoas que estão procurando emprego, elas optariam, se elas tivessem 2 opções de emprego na hora de decidir, elas com certeza optariam por empresas que se mostrassem sustentavelmente mais alinhadas ao que essa pessoa pensa. Olha que interessante. E o outro dado, que 70%, esse vem bastante do e-commerce, 70%, é um dado para mim me chamou muita atenção, 70% dos consumidores, eles optariam em fazer uma compra sustentável se eles tivessem a informação na hora de fazer a compra. Então é dizer que se o usuário da compra ele tivesse a opção de ter a informação na mão dele, né? Por exemplo, olha, você vai comprar agora um produto e vai receber amanhã, por exemplo. Esse é o nosso padrão de lead time de entrega. Nesse caso, a emissão de CO2, por exemplo, estou dando um exemplo. Nesse caso, a emissão de CO2 vai ser de 100. Mas você tem a opção de receber esse produto daqui
4 dias, por exemplo, com uma emissão de CO2 a 20, por exemplo, 5 vezes menor no exemplo, esse consumidor optaria em escolher uma entrega em 5 dias e não no dia seguinte. Olha que interessante, 70% dos consumidores optariam em fazer compras que ajudariam o meio ambiente. Então, daí a necessidade da logística, né? Tá falando do tema, isso está na agenda de todo mundo. E, de novo, eu tenho uma série de estatísticas aqui, eu compartilho com todo mundo depois, né? Meu contato está aí, meu perfil e etc. Legal, João. E, inclusive, tem uma temática muito associada a isso que você está falando, né? Que é a questão de uma cadeia logística sustentável. Que você não precisa necessariamente, quando a gente faz sustentabilidade, às vezes a pessoa faz um pouco de confusão. Confusão não, ou leva, digamos, a acreditar que são só questões associadas ao meio ambiente, né? Ou orientadas ao meio ambiente. Mas a gente tem outras coisas que são as perdas que acontecem na cadeia logística, né? Que impactam esse ambiente, né? E que tornam menos sustentável a operação. Então, quando a gente fala de operação da cadeia de forma sustentável, é toda uma questão que implica em ganhos, digamos assim, em termos de redução de custo e ganhos para a sociedade, mas também que tornam mais, digamos, menos impactante para o meio ambiente várias coisas, né? Como é que você enxerga essa situação da relação entre os ganhos de uma operação logística com os modelos de sustentabilidade? Olha, faz todo sentido, né, o comentário. Dentro da DHL, a gente, inclusive, o nosso programa, tem um programa, né, que é chamado Go Green dentro da DHL. Esse é a grande vertical que coloca toda a agenda de meio ambiente ou de responsabilidade com o meio ambiente na pauta, na nossa agenda. E esse é um programa que, na verdade, faz parte de um guarda-chuva ainda maior, chamado Iniciativas de Responsabilidade Social. Então, definitivamente, né, o meio ambiente, ele talvez seja, né, a forma que a maioria das pessoas se conecte com o tema sustentabilidade, mas o tema sustentabilidade vai muito além, ele vai diretamente na questão da sustentabilidade do negócio e como o negócio pode impactar de forma positiva a sociedade na qual ele está inserido, né, ou seja, responsabilidade social com a comunidade, responsabilidade social com o meio ambiente, responsabilidade social com o país que a gente está inserido, e assim por diante. E no Go Green que você comentou, digamos assim, você tem metas para evitar desperdícios, emissões associadas à logística? Você tem alguns parâmetros associados no programa Go Green? Temos também. Existe É claro que existe o grande jargão da administração, né? O que não se mede, não se administra, né? Ou não se controla. Então, eu vou ser bem honesto, né, com todo o público que está aqui. A gente começa agora como organização a criar base de dados e controles de indicadores, né, de sustentabilidade. Esse é o momento que a gente está vivendo. E é um grande primeiro passo para a gente almejar uma missão ou um objetivo que a gente tem, que é, a partir de 2050, zerar as nossas emissões de CO2 no meio ambiente. Esse é um compromisso já divulgado, né? A nossa empresa é uma empresa de capital aberto, então é um compromisso já divulgado para acionistas, para o mercado. Realmente, derivado disso, devem sair uma série de ações estruturais, mas de forma local, a gente começa a atuar para que a gente se adeque a esse nosso grande objetivo, né, que é zerar as emissões até 2050. A gente sabe também que dentro da logística, o produto transporte, né, a gente chama produto, né, mas o foco no transporte é o grande emissor, né, com a queima da combustão dos motores. A gente começa a ver, sentir, testar, experimentar experiências de combustíveis menos poluentes, né, para poder realmente se adequar a essa trilha, né, esse compromisso que o grupo assumiu de zerar as emissões até 2050. Então, aqui no Brasil, a gente começa a ter os indicadores, nossas operações de warehouse, de transporte, começam a trazer para a agenda, né, compromissos de redução com relação ao tema, e a gente acredita que com isso e outras ações, a gente começa a navegar ou
direcionar o negócio para o caminho, né, do compromisso assumido aí com os acionistas e com a sociedade toda. Legal. Inclusive, associado a esse tema, veio uma pergunta aqui da audiência, o Mauro Paulin. Ele pergunta o que acontece nesse momento agora que a gente viveu aqui em termos de pandemia, onde houve um volume gigantesco de encomendas e remessas feitas para as residências. Como é que fica a questão nessa cadeia de entrega do lixo, ou embalagem tratada como lixo, não reciclável, ou, digamos, tem alguma ação que é feita sobre isso? E isso me lembra também um ponto que me lembro quando eu trouxe, alguns anos atrás, uma empresa alemã para o Brasil. Dentro das linhas de análise que eles faziam, eles perguntavam qual era o custo da reciclagem no Brasil. E, na verdade, a gente não tinha essa referência, né? Porque a gente não era um padrão. Estou falando de uns 10 anos atrás, né? Uns 7 anos atrás. E a gente ficou meio assim, poxa, eu não tenho essa referência para você, né? Então, essa questão da reciclagem, ou, digamos, uma responsabilidade na cadeia de entrega, com o chamado lixo de embalagem, como é que a DHL vê essa questão? Olha, é bastante pertinente e relevante a pergunta, né? Eu comentei aqui do transporte, que é talvez, dentro da logística, o produto mais agressor ao meio ambiente, mas a embalagem é o segundo item na lista, né? Nas pesquisas que a gente tem internamente. Então, sem dúvida nenhuma, né, falar de embalagem, falar como reduzir o impacto delas, né, no meio ambiente, ela faz parte da nossa agenda. Bom, a gente tem que tratar, não pode ser, na minha visão, né, não tem como ser diferente dos famosos 3 R's, né, primeiro perguntar se precisa de embalagem, né, acho que essa é a primeira pergunta e a gente vem cada vez mais estimulando nossos clientes, né. Puxa vida, né? Você tem aqui tantas toneladas de papelão, tantas toneladas de plástico, precisa disso, né? Então, realmente, buscar explorar com a cadeia toda a real necessidade da embalagem, que eu acho que é a primeira ação. E aí, depois realmente dessa abordagem, realmente trazer os 3 R's, né, para a realidade, que é o reuso, a reciclagem, né, e reuso, reciclagem, e perdão que eu esqueci o terceiro R, mas basicamente redução, reuso e reciclagem. Para a agenda, de modo que a gente possa reduzir ou até reciclar embalagens. Não tenho dúvida nenhuma, né? A gente tem uma série de impactos na mudança do perfil do consumidor. O e-commerce está aí, já é uma realidade, ele foi acelerado nessa crise. Ele cresceu, dizem os especialistas, em 3 meses ele cresceu 5 anos, né? O que se esperava crescer em 5 anos, ele cresceu em 3 meses, e isso traz alguns impactos, né, de infraestrutura que o negócio não estava preparado para absorver esse crescimento. Então, existem discussões ao entorno disso, né? Então, embalagens biodegradáveis, embalagens flexíveis, embalagens que podem ser usadas num determinado tipo de produto e em outro, embalagens que o próprio consumidor ele pode reutilizar e regressar na cadeia de valor de outro produto. Então, o próprio consumidor que recebe embalagem em casa, ele reaproveita essa embalagem de alguma forma e é beneficiado por isso para colocar essa embalagem em outra cadeia de suprimentos. Então, são discussões que a logística e o supply chain começam a ter para reduzir o consumo e reduzir o impacto da embalagem no meio ambiente. Mas, sem dúvida nenhuma, né? Uma pergunta bem relevante aí, e muito parte das nossas agendas. Inclusive a Mariana até fez um comentário aqui, ou uma pergunta também, qual a sua opinião sobre a logística reversa nesse cenário todo que a gente está vivendo? Olha, posso dizer que talvez parte desses cabelos brancos aqui já são parte de logística reversa, viu? Bom, a logística reversa, não só pelo meio ambiente, né? Acho que existem, aqui no Brasil principalmente, existem uma série de regulações em andamento, né? Tem uma série de coisas que o governo precisa mover para regularizar, mas independente disso, como a gente falou antes, o consumidor mudou, né? E o consumidor, principalmente do e-commerce, ele quer ter o direito de comprar, experimentar, e se não gostar, ele devolver. Né?
a cadeia de logística reversa do e-commerce é bastante importante para esse negócio, porque é um diferencial de experiência para o cliente final. Então, dado e dito isso, o que a gente vê nos indicadores de logística reversa são números bastante significativos, né? Para vocês terem uma ideia, entre 30% a 50% do que é comprado, ele é retornado, por incrível que pareça, no e-commerce. Então, você falar que você tem um volume de compra acontecendo e que seja 30% da compra, ele regressa para a origem, isso, vocês imaginem o tamanho da logística reversa que acontece. Isso faz parte da experiência do usuário, né? O usuário quer ter isso. Então, a logística reversa definitivamente é algo que a gente tem que cuidar, e como é uma logística de complexidade alta, porque realmente é extremamente capilarizada, né? Ou seja, a gente vai na casa dos clientes finais buscar o produto que está regressando, é uma logística que tem alta complexidade e alto potencial de impacto, né, na sustentabilidade. Então a gente tem que cuidar e tem que olhar com carinho para isso. Eu não sei se eu respondi a dúvida da Mariana. Eu acho que é isso mesmo. Inclusive, eu lembro que lá na minha época de Alemanha, eu lembro da DHL com uma série de ações de logística reversa, com centros de coleta que ela tinha junto com as municipalidades. Era uma coisa muito interessante que eu vi acontecer. Aí o Fernando Nunes também pergunta, você falou aqui que realmente o transporte é talvez o maior ofensor, como você colocou, né, da questão de sustentabilidade. E ele pergunta que com a chegada dos veículos elétricos, se a DHL vai fazer algum tipo de diferenciação na homologação de novos fornecedores na cadeia de distribuição. Ou seja, fazer uma opção prioritária para quem usa veículos não poluentes. Perfeito. Essa é uma maneira da gente motivar a mudança, né, no mercado. A gente, como multinacional, a gente entende e reconhece o nosso papel de mudança, né, de vetor de mudança de mercado, no mercado de logística, né. A gente sabe que a gente a gente tem uma responsabilidade de puxar tendências na logística, e junto com os nossos principais clientes, que também, por muitas vezes, são clientes que são empresas compromissadas, empresas globais, a gente tenta mover iniciativas nesse sentido. Eu não vou mentir para ninguém, não vou dizer que é fácil, porque ainda hoje ações de sustentabilidade geram custo, né? Normalmente vem um custo adicional ao elemento sustentabilidade. Então a gente tem sempre essa equação para fechar, para tentar aterrissar soluções mais alinhadas ao tema de sustentabilidade. Bom, falando de veículos elétricos, sim, esse é um caminho que a gente está buscando. Né, a energia elétrica ela é considerada energia limpa, né, e, consequentemente, do ponto de vista de impacto em meio ambiente, esse é um caminho que a gente, como companhia, deve buscar. A gente começou a operar com veículos elétricos aqui no Brasil há aproximadamente 5 anos. O nosso primeiro veículo elétrico aqui no Brasil ele veio junto de um grande evento local, que foi as Olimpíadas, em 2016. Então, um grande cliente nosso junto conosco, né, tão comprometido quanto a DHL no tema de sustentabilidade, pediu soluções sustentáveis, né, para os Jogos Olímpicos, e a gente embarcou nessa jornada junto com eles desde então. E lá em 2016... nos Jogos Olímpicos, a gente fez a aquisição de 2 carros elétricos, foi a primeira experiência da DHL no Brasil, na época, em que a gente começou a operar com carros elétricos, e posso dizer para vocês que é um caminho sem volta. A tecnologia, claro, vai avançando a cada ano. O tema de autonomia do carro elétrico é uma equação importante, porque hoje a autonomia do carro elétrico ainda ela é limitada no sentido de quilometragem, então a gente ainda fica limitado a viagens talvez mais de curto prazo, curta distância, né, de curto alcance pela restrição da tecnologia em si.
mas é um caminho que a gente vem explorando, né? Até esses dias eu estava lendo um artigo também vindo da DHL. A gente, por sorte, a gente tem um monte de informação interna, né, que sai do próprio grupo mesmo, pesquisadores e especialistas que estão no mundo todo, né? Eu estava lendo um artigo em que a gente começa a operar na Alemanha a evolução do carro elétrico. Na verdade, é o carro elétrico, mas com o painel fotovoltaico sobre o baú. Então, é o carro elétrico que ele próprio ele autogera, autogerador da energia, né? Então, você vê como a gente começa a entender e ver tecnologias nesse caminho, né? Para realmente minimizar e reduzir impacto, né, no meio ambiente. É isso mesmo. Carros com autogeração é uma tendência que a gente vê mesmo, né? Isso linka com uma próxima pergunta que veio aqui do Roberto Leandro, né? Se a DHL utiliza fontes alternativas de energia, como solar, eólica, biomassa, né? E a gente sabe do case, né? Super legal que a DHL está desenvolvendo em parceria com a GLP, o fundo de real estate lá de Singapura, para a implantação de um CD em Louveira, onde se usa um painel fotovoltaico, né, para fazer a própria geração de energia para o CD. O que você pode contar desse caso e desses caminhos de energias alternativas que a DHL está procurando? Olha, legal. Esse aí realmente é um case bastante diferenciado, né? A gente, junto dos parceiros, né, e não só do parceiro mencionado por você, mas também de clientes e parceiros técnicos, a gente realmente conseguiu conectar na rede, né, aqui em São Paulo, na CPFL, né, que é a rede da cidade na qual esse CD está operando. A gente conseguiu conectar a maior usina sobre telhado de armazém do Brasil desde dezembro. Essa usina está funcionando desde dezembro. É um trabalho de muita persistência, posso dizer. Como eu comentei, fazer sustentabilidade precisa querer fazer sustentabilidade, porque as barreiras são inúmeras, né? Nesse case, e eu conto um pouco, acho que é legal dividir com o público, né, um pouco a experiência do case, mas é um case que nasce também, por incrível que pareça, lá nas Olimpíadas, em 2016, né, entre várias ideias que a gente construiu juntos, né, em 2016. Uma delas foi o tema da geração de energia solar sobre telhado de armazéns. Aqui no Brasil, a DHL tem mais de 1.200.000 metros de armazéns, de área coberta. Então, você imagina o potencial de se gerar energia solar através dessa área, né, utilizando de placas fotovoltaicas. Então, lá em 2016, a ideia saiu do papel. A gente praticamente passou o ano todo. A Olimpíada passou, inclusive, né? Isso saiu muito depois da Olimpíada, mas foi motivado por esse grande evento também. No final do ano de 2016, a gente conseguiu aterrissar. A gente ficou quase o ano inteiro discutindo a ideia, todo mundo acreditando no conceito e buscando alternativas para viabilizar, né, o projeto. Naquela época ainda, a tecnologia de painéis fotovoltaicos ainda em dúvida, né, em testes, em questão de regulação com o governo, como conectar na rede, né, na própria rede local, para você realmente passar a ter o benefício da sua geração de energia. Enfim, uma série de dúvidas na época. Mas o fato é que depois de um ano discutindo, a gente chegou numa equação que os stakeholders, né, as pessoas que estavam envolvidas, e no caso DHL, cliente e o próprio fundo empreendedor que você mencionou, dono do prédio, a gente chegou numa equação em que os três queriam fazer, né, essa é a primeira coisa, que era importante. Então, os três querendo fazer, a gente conseguiu viabilizar. A gente chegou numa equação em que a gente acreditou ser a melhor, né, naquele momento, e optou pelo investimento para fazer, a partir de 2017, o projeto sair do papel. Você falou de um painel, né, um painel solar. Na prática, esse projeto são 2.850 painéis solares juntos, são mais de 5.000 metros de área de coberta de painel solar em cima do nosso armazém em Louveira.
é um painel solar que hoje ele faz com que o prédio de Louveira, ou essa operação logística de Louveira, seja autossuficiente na geração de energia. O primeiro prédio de operações logísticas autossuficiente do Brasil. Isso gera uma série de consequências, mas a gente desde dezembro passou a colher o benefício de acreditar 4 anos atrás na ideia, de persistir nessa construção desse case, para tornar o CD uma referência, tornar o CD autossustentável na questão de energia. Para vocês terem uma ideia, o potencial de geração gira em torno de 100 megawatts, eu não sei se tem algum experto aqui, né, em energia, mas de forma mais simples, isso é suficiente para abastecer 400 famílias ou abastecer 400 casas por um período de 30 dias. O potencial de geração de energia dessa usina é relativamente igual ao abastecimento de 400 casas de consumo de energia. Isso para a gente é um orgulho, né, poder fazer parte disso. E como eu comentei, a gente hoje tem um case de sucesso, que não foi fácil, mas de sucesso, que a gente está buscando replicar, né, buscando alternativas para utilizar desse subterfúgio aí, né, do ponto de vista de energia elétrica. O que traz outras consequências, como eu comentei, né, para você ter uma ideia, e aí eu faço até uma analogia com construção de casas, né, também, o fato da gente começar a ter o incentivo e ver vindo do governo incentivo para geração de energia via painéis fotovoltaicos ou que seja eólico, né, qualquer outra fonte alternativa de energia, mas começa a sentir do governo um pouco de flexibilidade para a gente poder pensar em investir nisso. A partir do momento que a gente tem a energia elétrica gerada dentro de casa, vamos dizer assim, a gente começa a discutir as tecnologias para dentro de casa, ou, no nosso caso, para dentro do armazém. A gente passa a ter a energia elétrica sendo discutida de outra forma para todos os equipamentos dentro do armazém, por exemplo. Então, se até então, por exemplo, um equipamento elétrico, uma empilhadeira elétrica, por exemplo, ela é um pouco mais cara que o equipamento a combustão, hoje. A partir do momento que você gera a sua própria energia, essa empilhadeira elétrica ela passa a ser competitiva ou até mais barata que o equipamento a combustão, porque você está gerando a sua energia. Então, a matriz de mecanização que você tem dentro do armazém, ela começa a querer mudar, porque como você gera a sua energia e gera num valor muito mais acessível, o investimento em motor elétrico e equipamentos elétricos dentro do armazém passam a fazer parte de uma realidade nova, né? E isso até mesmo para dentro das nossas casas, né? Para quem tem oportunidade de pôr um painel fotovoltaico no telhado da sua casa, é natural que você comece a pensar em ter um aquecedor de água elétrico, chuveiro elétrico, tudo com energia elétrica, porque você gera sua energia e o custo de comprar energia acaba sendo muito mais acessível. Enfim, é um case que tem uma história bonita, um final muito, muito bonito, é um painel solar realmente grande, 5.000 metros quadrados, como eu comentei, e que a gente começa a discutir como tornar isso o nosso padrão, né? Tornar um case isolado e pontual num padrão de construção, né? Esse aqui eu acho que é o grande desafio para a gente definitivamente mover a maneira de geração de energia dentro das operações logísticas, em específico, nos armazéns. João, isso mostra muito como que essa correlação entre, você citou, estamos falando de logística, armazéns, estamos falando de construção, nós estamos falando de energia, nós estamos falando da indústria que fornece os veículos e equipamentos. Isso existe toda uma correlação nessa mudança. Outro dia mesmo nós estávamos fazendo uma live com uma pessoa do Mercado Livre de Energia, né? Que a gente sabe que agora a energia não é só mais geração, transmissão e distribuição, mas também comercialização, né? E nós estamos falando dos modelos para o agronegócio também, com utilização de células fotovoltaicas em silos, e para máquinas agrícolas também, com a mesma coisa que você citou, com veículos que tenham sua cobertura com painéis solares e assim por diante. E tudo isso mostra muito que, digamos, nós temos várias ações de inovação tecnológica. Você pode citar mais além desse case, mais alguma, digamos, evolução
tecnológica que, digamos assim, que por força dessa pandemia, desses efeitos de crescimento de demanda digamos, pelo serviço de logística, que a DHL tenha sentido, que tenha implementado ou esteja em implantação de novas tecnologias aqui no Brasil? Posso sim. Bom, acho que tem alguns casos, né? Mas até antes de falar de algum caso de investimento, comentar uma situação inversa, né? Que é tecnologia, mas não sei como explicar de maneira inversa, que é o uso de bicicletas, por exemplo, na entrega urbana. Olha que interessante, que a gente começou a trabalhar com bicicletas, né, em São Paulo, para alguns clientes, uma série de dificuldades de infraestrutura para o operador, infraestrutura para o próprio cliente, trânsito, né, enfim, uma série de dificuldades, mas a gente, desde janeiro, começou a operar com bicicletas na cidade de São Paulo para alguns clientes específicos. E a pandemia trouxe para a gente uma aceleração no uso da bicicleta que é inacreditável. Quanto, isso muito motivado talvez pelo e-commerce, sem dúvida nenhuma, porque o e-commerce tem um perfil de cliente que está no centro urbano, de fato. Mas um produto que a gente, o produto logística com bicicleta em centro urbano, que a gente lançou no começo do ano, pensando em testar, pensando em aprender, pensando em desenvolver em um ano, hoje já é uma realidade. Hoje a gente já vende esse produto para clientes, porque em 3 meses de pandemia isso foi alavancado de uma maneira que a gente não pensava há 3 meses atrás. Isso que eu quis dizer do efeito, não é uma tecnologia, mas é uma solução, né, um processo inovador. Exatamente. E que vai na linha da pergunta, né, por que eu preciso do motor ou do carro a combustão fazendo entrega em centro urbano? Se são entregas fracionadas de curta distância. Então, acelerou essa inovação no processo para a gente, né? Mas sim, definitivamente, né? Acho que como a grande maioria do mercado, a pandemia trouxe aprendizados importantes para a organização. Por natureza, a DHL é uma empresa alemã, como você mencionou, muito tradicional, né? Muito reconhecida no mercado por compromisso em níveis de serviço, né, e processo robusto e seguro. E, na prática, o que a gente sentiu na pele, né, nesse momento é que uma grande competência que a gente precisou desenvolver é a agilidade. Então, a velocidade de mudança, somada ao apetite para risco, né, o apetite para errar, o apetite para fazer sem ter tanta certeza que vai dar certo, é algo que fica destacado para mim nesse momento da pandemia, e é algo que eu nunca tinha visto antes, nesses 18 anos. Em 3 meses, o quanto que a empresa como um todo, né, e aí não só a minha empresa em si, mas como a indústria como um todo, porque a gente está envolvido com diferentes clientes, né, como o mercado como um todo, ele precisou aprender a ser mais ágil, né, e a utilizar das metodologias de agilidade, de gestão ágil, para transformar e para trazer soluções, seja de processo ou de produto, para esse momento de crise, né, momento em que o mercado definitivamente mudou de forma acelerada, né? Legal. Inclusive, você veio uma pergunta muito associada a essa questão que você trouxe agora, da questão da inovação, do investimento, da questão do interesse internacional. Como que você acredita que o investimento em operações logísticas mais sustentáveis, ele pode também ser um fator de atração para empresas novas internacionais e investidores internacionais para o Brasil? Olha, é uma pergunta bastante atual, né? Parece que esses dias até, né, saíram veiculações aí, né, na mídia falando do tema, de que empresários, né, globais estão questionando, né, o Brasil com relação principalmente à queimada, né, da Amazônia, e controle e incentivo, né, das queimadas na Amazônia. Mas definitivamente, minha opinião, sim, né? Eu acho que, como comentado anteriormente, é uma questão que o consumidor final, o cliente final,
ele está interessado. E se o cliente final está interessado e está disposto a mover o seu hábito de consumo para um determinado tema, esse consumidor final, ele transforma a indústria, transforma o supply chain. Então, se o consumidor final está interessado nisso, seja uma empresa local, seja internacional, né, a indústria precisa se adequar e os países precisam se adequar. Então, a indústria vai fazer e exercer uma pressão nos governos, juntamente com esses consumidores, que somos nós. E são cada vez mais players colocando energia para que a transformação aconteça. Então, definitivamente sim. Eu acho que decisões de investimento, decisões de entrada em países novos, né, de grandes grupos de investimento, eu não tenho dúvida nenhuma que cada vez mais vão estar pautadas pelo tema sustentabilidade, seja ele pelo compromisso das indústrias, seja ele pelo compromisso da sociedade, nós consumidores, seja ele pelas ações do governo. Então, é um caminho sem volta, né? Tem que estar na agenda, tem que estar nos desafios, as empresas têm que assumir o compromisso de fazer a sua parte. Certo. João, veio mais uma pergunta aqui. Você já tinha citado até que o Go Green tem metas estipuladas para 2030, né? Agora a pergunta aqui veio se a DHL trabalha com algum tipo de meta para veículos elétricos até 2050. Pega a sua bola de cristal agora e, por favor. Não, é difícil. Realmente, é uma pergunta difícil, né? Até eu estava brincando com outro colega outro dia. Uma das coisas que esse momento da crise trouxe a referência de curto prazo e longo prazo, né? Hoje em dia, 48 horas virou longo prazo na nossa vida de planejamento. Então, imagina pensar até 2050, né? Mas é um desafio, a gente precisa pensar, né? Porque no fim é a gente que constrói o futuro, né? A gente que vai para onde a gente quer ir, né? A gente precisa pensar hoje no que vai fazer no futuro, senão o futuro tende a não ser promissor para a gente. E engraçado, porque 2050 é uma referência interessante. A DHL também, há um tempo atrás, lançou Visões do Mundo em 2050. Acho que todo mundo, quem quiser digitar no YouTube, né, colocar Logística 2050 DHL, vai ter lá um vídeo interessante. Acho que o vídeo ele traz 4 ou 5 cenários diferentes, né, de como o mundo estaria em 2050. É muito interessante ver e ver como o mundo pode estar, né, de várias maneiras na prática. Então, assim, para 2050 talvez seja até mais fácil do que para antes. Por quê? Porque 2050 o compromisso que a gente tem é zero, é zerar a emissão. Então, se a gente quer zerar a emissão, teoricamente a gente tem que ter 100% da frota alinhada, né, ao compromisso de emissão de CO2. Agora, no curto prazo, ele é mais difícil a pergunta. A gente não tem um compromisso formal para o mercado. A gente tem uma intenção e uma energia, uma preferência para mover nesse sentido, mas ainda não é um compromisso. Como eu comentei, existe um termo que eu chamo de ambidestria, né? A ambidestria é o conflito entre o curto prazo e o longo prazo. Essa ambidestria organizacional, ela faz parte das nossas decisões todo dia. Então, a gente quer e tem um interesse no longo prazo de fazer, mas no curto prazo existe o conflito da eficiência de custo. Então, esse conflito é o conflito que a gente vive todo dia na prática com a sustentabilidade, né? Então, com o veículo elétrico, essa ainda é uma realidade, né? Não só de custo, mas também de infraestrutura, né? Ainda o Brasil, como país, tem muitas limitações com a infraestrutura, né, para o veículo elétrico. Então, pontos de abastecimento, né, e como tornar a autonomia desses veículos nas rotas mais longas são perguntas que ainda não são respondidas, né, do ponto de vista de infraestrutura. Então, são barreiras que a gente encontra para mover nesse caminho. A gente fala muito de energia elétrica, né, o carro elétrico em si, mas a gente pode levar isso para todo tipo de fonte de energia limpa, né, não só energia elétrica, tem outras fontes, né, a gente vê muito estudo de tecnologia com uso do hidrogênio também, né, que deve chegar em algum momento, a gente não sabe, mas existem uma série de estudos aí com o uso do hidrogênio para energia limpa. Enfim, é uma pergunta difícil de saber. Quantos veículos, eu não vou ficar devendo essa, né? Mas saibam que sim, tem o compromisso, a gente já tem carro elétrico, a gente tem parceria já firmada, globalmente falando, com um grande
player no mercado de carros elétricos, que é o parceiro nosso para desenvolvimento de solução e para a gente ter o acesso ao equipamento em preços mais acessíveis. É claro que essa equação entre o hoje e o futuro é uma equação que a gente vai respondendo aos poucos, né, e transformando aos poucos. Então... perfeito. Outro dia mesmo a gente estava até conversando com uma live sobre a questão da evolução da energia e das baterias, né? E inclusive de um trabalho que a WEG, lá de Santa Catarina, junto com a Embraer, está fazendo para veículos autônomos voadores, né? E aí vem essa pergunta que veio aqui, assim, a DHL considera o uso de drones também? É interessante. A DHL ela considera todo tipo de entrega, todo o movimento de um produto de um ponto A para o ponto B, ele é logística, é um movimento logístico. Tudo que é movível de um ponto A para o ponto B, a DHL considera. A gente tem vários exemplos de meios de transporte que são engraçados até, né, a gente falar. Mas falando de drone em específico, sim, a gente tem pilotos acontecendo, não no Brasil, fora do Brasil, mas o drone, ele sim é um veículo que faz parte dos nossos planos utilizar no futuro próximo. Ele ainda tem uma série de perguntas abertas ainda do ponto de vista de legislação e de uso do espaço aéreo, que limitam bastante, né, os estudos, limitam bastante a aplicação do uso. Mas a gente começa assim a trabalhar, de novo, fora do Brasil ainda, né, com pilotos para viabilizar entrega com a utilização dos drones. Eu tenho uma percepção, né, principalmente, aí é minha, né, pessoal, não é da DHL, né, que os drones eles vão ser bastante úteis, talvez, em zonas menos urbanas. Todo mundo acredita, e isso é um pensamento meu, né, eu falo com os colegas, eles até tiram sarro de mim, no bom sentido, porque eles falam, não, você tá louco, né, porque o benefício está na área urbana, mas, na minha opinião, e é uma opinião minha mesmo, o elemento segurança, ele sempre vai ser uma barreira para o centro urbano, né, o drone, o drone sobrevoando sobre áreas urbanas, onde tem pessoas embaixo, ele tem um risco, e esse risco é um risco latente, né, bastante complexo de trabalhar. Então eu particularmente acredito que a entrada do drone deve ser bastante focada na área mais rural, onde tem populacionalmente a densidade é bem mais baixa, né, e o risco de algum acidente com vidas humanas é bem mais reduzido. Mas a gente considera, né, o drone ele vai acessar locais de difícil acesso, né, não tenho dúvida nenhuma que o drone vai ajudar a gente a chegar de forma mais rápida em locais que talvez hoje a gente demore um pouquinho mais para chegar. João, tem duas perguntas aqui que eu vou juntar e perguntar. Uma é do Edu, sobre tributação, e outra do Alencar aqui, do Edu Oliveira, sobre tributação, e a outra do Alencar sobre gerenciamento de risco na operação de transportes. Então, do Edu, mais focado na questão da tributação, dos custos logísticos, do impacto no frete, né? E na questão de gerenciamento de risco, que eu acho que também a gente tem alguns aspectos importantes para a questão da operacionalização do transporte no Brasil. Eu sei que isso aqui é tema para uma palestra só, né? Mas você poderia fazer algum comentário sobre isso? Tá. Olha, definitivamente, né? Isso é tema realmente para muitas horas aí de discussão, mas é definitivamente são dois elementos importantes aí para a composição de custo, né? São coisas que talvez a gente até tenha pouca influência, né, sobre isso, porque isso vem muito mais decorrente da posição e posicionamento de governo e também momento do país do ponto de vista de risco, né, quão grande é o risco de transportar um determinado tipo de carga, né, de um ponto A para o ponto B. Então isso foge da nossa mão por muitas vezes, mas são elementos de custo bastante significativos na composição de custo do frete, principalmente, né? Então, a gente precisa ter bastante foco com isso, né? Na DHL a gente tem uma estrutura dedicada, né, para esse tema, né? Uma estrutura com profissionais especializados nisso, que
que estão buscando 24 horas por dia soluções e otimização nos processos, de modo que esses elementos de custo sejam trabalhados. Perfeito. Mas sim, é complexo. Esse é Complexo. um pouco do custo-complexidade Brasil, né? Que faz parte do pacote, né? É isso aí. Custo-complexidade do Brasil é bom. E, bom, a gente está chegando bem no finalzinho do nosso tempo aqui. Tem uma última pergunta do Roberto, aqui do Roberto Leandro, perguntando se a DHL já tem selo verde ou está fazendo certificação verde em função do uso de energia renovável. É uma boa pergunta. A gente realmente começa a ver no mercado os órgãos certificadores, né, evoluir e a estar mais presente. A DHL ela ainda não tem nada estrutural, ela tem iniciativas pontuais com clientes e com infraestrutura e fluxos pontuais, mas de forma estrutural a gente está buscando se organizar para ter isso. Né? Então, por exemplo, do ponto de vista predial, a gente tem os selos LEED, né, que são os selos que começam a gente se mover para ter os nossos prédios e construções alinhadas. E na questão de transporte, a gente percebe no mercado uma divisão entre setores, né? Cada setor da indústria ele começa a se organizar de forma independente e a própria indústria começa a motivar esses chamados selos verdes, né? Cada setor da indústria com o seu grupo, né, de indústrias buscando esse tipo de iniciativa. E como nós somos prestadores de serviço, a gente está buscando se adequar a todos eles, né? E, de novo, como eu falei, de forma pontual a cada setor da indústria, a cada produto, para poder construir as parcerias com esses clientes que a gente tem, ou tem no nosso portfólio atualmente, ou a gente almeja, né, em ter no nosso portfólio como potenciais clientes. Mas a parte de transporte a gente percebe uma descentralização do tema. Então, falar de um selo único para transporte, particularmente, a gente ainda não tem nada aterrizado. Como eu falei, a gente começa a ver a busca por selos ou reconhecimentos independentes e isolados por setor. E que a gente, sem dúvida nenhuma, vai buscar e, né, a gente precisa também estar adequado ao que a indústria pede, né, e busca. Perfeito, João. Mas sim, cada vez mais ouvindo sobre isso, né? Acho que isso faz parte também da... Exatamente. A gente tem que caminhar nesse sentido, porque recertificação a gente sabe que é um caminho fundamental, inclusive, para a valorização da marca e do serviço prestado e percepção pelo consumidor final, até como você falou, né? Então, João, agradeço muito esse papo que a gente teve aqui. Agradeço toda a audiência que esteve aqui conosco, né? E, por favor, suas palavras aqui de despedida para a nossa audiência e última mensagem para a gente aqui, por favor. Tá, ok. Bom, queria só agradecer a participação de todos. Me coloco à disposição através do perfil do Instagram, através do LinkedIn, das redes sociais. Se vocês buscarem por João Prada DHL, vocês me acham de forma muito fácil. Fico à disposição para conversar mais e conhecer, né, todo mundo, né, dentro do possível, da possibilidade. Então, muito obrigado pela audiência. Obrigado, Intermodal, pela oportunidade, pelo convite. Deixo aqui um convite formal para vocês estarem indo em Louveira junto conosco, conhecer o case, né, do painel solar. Vai ser um prazer poder receber vocês, se for possível. Eu fico à disposição e muito legal poder participar desse tipo de iniciativa, né, motivada até pela pandemia aí, né, as famosas as lives e as atividades virtuais aí. Contem comigo toda vez que eu puder e que vocês acreditarem que eu somaria valor aí com vocês. Obrigado, João. Conto com você e com todo mundo que está aqui. Nós vamos fazer um grande... Por causa justamente dessa questão da pandemia, fomos obrigados a postergar nosso evento virtual, físico da Intermodal, que estava previsto para acontecer agora em agosto, né? Mas nós vamos realizar um grande evento digital da Intermodal Digital, a partir do dia 29 de setembro, né? Conto com todo mundo que está aqui, com você, João, para participar e contribuir também com a gente, né? E esperamos todos nas nossas próximas lives. E muito obrigado e até a próxima.
Até. Muito obrigado.